Olá, internautas do J+, hoje mais uma vez a coluna em vídeo, sempre aos sábados a gente procura trazer aqui um entrevistado para conversar com a gente, e hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o deputado federal Carlos Chiodini, pelo MDB, a quem eu agradeço muito pela gentileza de ter aceitado conceder essa entrevista para a gente. Obrigado, Chiodini. O Chiodini tem estado bastante tempo aqui na região, tem se dedicado bastante aqui à região, porque vê como um local importante aqui, né, para o estado de Santa Catarina. E eu começo essa entrevista agradecendo a presença dele aqui e já com pinga-fogo aí. Como é que o MDB está se preparando para essas eleições depois de tantas idas e vindas nesses últimos dias? Chiodini. Primeiro, Ednei, obrigado. Iniciar aqui agradecendo a oportunidade de participar aqui do J+, né, dizer que é importante, o Planalto Norte Catarinense é uma região de muitas possibilidades, uma região que a gente sempre tem estado frequente, obrigado pelo registro. E aqui interagindo com você. Você já começou com uma pergunta um pouco difícil, né? Mas faz parte. O MDB é um partido grande, e se você acompanhar a nossa história recente, nós buscamos a década de 80, o governador Pedro Ivo disputou prévias, né, com o então deputado federal Luiz Henrique. O MDB sempre leva no seu DNA essa discussão interna. Teve na última eleição, teve na anterior, então isso é contínuo. Acontece que agora isso vai se afunilando, tem que tomar uma decisão. A dúvida é muito clara. Ou busca-se uma composição, né, de apoio a alguma outra candidatura, que setores do partido defendem a reeleição do governador atual, ou busca-se o que a maioria do partido, isso é comprovado em pesquisa, isso foi o motivo de não ter existido a prévia, a maioria do partido é evidente, que é a candidatura própria. Onde o prefeito de Jaraguá do Sul, então ex-prefeito, hoje renuncia o mandato, e se coloca à disposição para candidato ao MDB, sendo chancelado por uma prévia que acabou não ocorrendo porque os candidatos desistiram de participar. Então essa é a grande incógnita do momento. Ou nós vamos construir a nossa candidatura própria ou vamos fazer uma composição, né, com o atual governador, que é a vontade dos deputados estaduais, é a vontade de um grupo de prefeitos e algumas lideranças do partido. O que o partido precisa fazer, o tempo vai se exaurindo, precisa tomar essa definição o quanto antes. Pois é, aí fica uma situação complicada, do meu ponto de vista como analista, porque o Antídio Lunelli, ele simplesmente renunciou, né, a praticamente 3 anos de mandato como prefeito, né, para ser o candidato do MDB. Como que convencê-lo de não ser candidato a governador na hipótese de apoiar o Carlos Moisés? Eu acho que essa é uma decisão muito complicada e por isso que eu acredito e creio que o MDB terá candidatura própria a governador. E acredito, Ednei, que será uma eleição diferente das últimas que nós acompanhamos, inclusive até do ciclo que eu participo diretamente da política. Sempre as eleições tomavam 2 candidatos prioritários, 2 forças, 3 no máximo, e eu estou prevendo aí um cenário mais pulverizado. Uma eleição com mais candidatos, mais pessoas disputando o pleito, os candidatos convictos, que têm chance de se eleger, apresentando cada um com predicados e qualidades e também com algumas dificuldades, sejam regionais ou de segmento de eleitor, ou de tamanho de partido, ou de tempo de exposição, de mídia, de televisão, de nominar deputados. Uma candidatura majoritária é uma soma de muitas coisas. E tudo isso vai ter que ser levado em conta e nós vamos para uma eleição diferente. Só para te dar um exemplo, né? Na última eleição, o que mais contou foi o fator, a vertical, quanto à eleição nacional. O atual governador se elege sem ter o apoio de nenhum prefeito. Agora, a candidatura dele é com uma estratégia diferente. É uma candidatura que simboliza o meio político. Simboliza o apoio dos prefeitos, vereadores. Tá. Outros candidatos vêm focados nessa vertical nacional. Outros em projetos regionais e nas forças partidárias e militâncias de base, que é o caso do Antídio Lunelli. Então é uma eleição que é no auge, né, da minha personalidade e exercendo muita humildade, eu tenho que dizer que ela é uma eleição imprevisível, que na minha opinião todos têm chance, mas nós precisamos entender melhor o sentimento do eleitor catarinense e a eleição é justamente para isso. Quero saber se você concorda com a minha análise com relação ao Carlos Moisés. Talvez a gente está diante de uma das pessoas que mais aprenderam, mais rapidamente, com muita destreza, a fazer política em Santa Catarina. Ao estilo Luiz Henrique da Silveira, até ousaria comparar. Por que eu digo isso? Porque eu tenho visto, inclusive vocês do MDB,
de certa forma, reféns dele, porque vocês não podem bater no governo, porque vocês podem vir à frente lá a coligar com ele. Vocês podem, outros partidos também, especialmente os que têm representatividade na Assembleia Legislativa, foram, de certa forma, cooptados por ele. Plano 1000, a história de emendas parlamentares, tudo isso que leva hoje a praticamente ter um deputado só falando contra o governo dentro da Assembleia Legislativa. E dessa forma, esvaziou sua oposição ao Carlos Moisés. A gente viu muito pouco. Ouvia-se o Colombo aí, em bate-boca com ele, mas o Colombo saiu de campo quando assumiu a candidatura ao Senado Federal. Vocês não temem que justamente esse impasse que existe, vai ou não vai com Moisés, está só fortalecendo ele e amanhã depois vocês podem ficar abandonados aí no meio do caminho? Pode ser, mas é a dúvida que eu coloco em xeque. Será que essa eleição é a eleição dos deputados, dos políticos, ou vai ser como foi a outra que o povo que escolheu algo diferente? Ou o povo escolheu algo diferente para ter mais do mesmo? Como você mesmo disse, de forma até acentuada. Então essa é a grande dúvida. Né? Então, nós estamos evidentemente consultando isso de forma científica, fazendo algumas pesquisas, porque depende do meio que você vai, tem um candidato preferencial. Nós temos que ter um extrato do tecido social catarinense. Santa Catarina, aqui em Canoinhas, se a gente fazer uma pesquisa amanhã, o Moisés ganha a eleição? Não ganha, mas se vier o MDB, vier o PSDB, vier mais não sei quem, vier mais não sei quem, o PP e tal, ele vai ganhar. Mas é possível essa condição? É uma eleição, por exemplo, que para governador, necessariamente eu vejo que haverá segundo turno. E quem dos candidatos irão para o segundo turno? Quanto vai somar? O que fez o governador se eleger na última eleição foi um fator nacional. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, por número 17. Que hoje o presidente não está no 17 e nem o governador. Estão em lados opostos. Esse fator nacional vai somar tanto nessa eleição? Alguns especialistas brasileiros, por exemplo, o professor Lavareda do IPESP, diz que esse fator vai ser predominantemente importante nessa eleição. Você acredita nisso? Eu exerço a minha dúvida. Eu não tenho certeza. Na eleição de prefeito foi pouco. A eleição de prefeito ela voltou mais para o campo político. Porém, não tinha a eleição nacional rodando ao mesmo tempo. Deixa eu te dar um dado para ajudar nessa nossa discussão. Nós fizemos uma enquete com 660 pessoas por meio de WhatsApp, aqui no J+, e perguntamos justamente isso que a gente está discutindo aqui. Qual que é a aceitação do Moisés por parte do nosso eleitorado canoinhense região, e qual que é a aceitação do Bolsonaro. Há uma clara distorção, ou seja, Bolsonaro continua sendo muito bem quisto pelo eleitorado canoinhense região, e Moisés vem sendo rechaçado. Não sei precisar os números, depois posso passar o link para o pessoal ver aqui no J+, mas são dados assim bem discrepantes. Sendo que talvez o governo do Moisés realizou mais obras na região de Santa Catarina que o governo do Bolsonaro. E é fato, tivemos aqui a compra do Sagrado Coração de Jesus, 6 milhões de reais, né? Agora a perspectiva de que se faça a obra de revitalização da SC 477, então são coisas que se esperava há décadas aqui, né? Então, e esses números que você está falando, que eu também não sei precisar em percentual, mas a gente vê em várias enquetes de meios de comunicação importantes, mas agora nós vamos até verificar em campo, com metodologia, com divisão de região, de sexo, de idade, de mulher, para nós termos um extrato disso aí. Quero deixar muito claro que eu não tenho nada de ordem pessoal ou afirmo que a candidatura do Moisés é inviável. Não é isso. Nós temos que ter certeza. O partido político ele existe para ter candidato. É essa dúvida justamente que deixa vocês, eu digo vocês, o MDB, numa incógnita. Se lança candidatura, se vai com Moisés, é essa dúvida da aceitação dele. Não, o MDB já, vamos dizer que decidiu na sua prévia ter candidato. Fez uma pesquisa interna semana passada, ou essa semana, terça-feira, onde 73% dos mandatários do MDB e presidentes de partido querem ter candidatura própria. O residual, a maioria gostaria de ir com Moisés e um percentual ainda com outros candidatos. Pode ser aí o Jorginho Melo, com quem a gente teve na última eleição, o Jean Loureiro, outra hipótese qualquer. Então, é realmente um cenário do MDB ter candidato. Mas vamos dar um exemplo diferente. Vamos para o estado vizinho do Paraná.
Lá o governador vive o mesmo momento. Ele entrou naquela eleição de 2018, é candidato à reeleição, mas ele tem 74% na pesquisa. Se aqui em Santa Catarina fosse assim, eu era um dos que estaria fazendo coro para ser vice do Moisés. Agora, eu não acho que nós temos que entrar num projeto que nós ainda não estamos maduros da sua viabilidade política eleitoral somente porque agrada um segmento X do partido. O senhor falou ali possivelmente ir para vice do Moisés, mas já é líquido e certo que o senhor vai ser candidato ao Senado Federal? Não. Eu sou candidato à reeleição deputado federal. Essa conversa de Senado é só... Essa é uma outra conjuntura na hipótese do MDB não ter candidato a governador. Nós vamos recapitular isso para deixar muito claro e eu agradeço a pergunta. O MDB, e da minha vontade, não é dessa eleição. Eu fui líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa, tinha 11 deputados, eu era o único que queria candidatura própria na época que o Mauro Mariano estava disputando entre nós sermos vice do Raimundo Colombo. Entendeu? Então, a minha história desde 2006, 2010, 2014, 2018, sempre foi pelo MDB mais autêntico, de conexão direta com as bases. Né? E eu continuo com esse caminho. Agora, esse caminho tem que ser compartilhado com os nossos militantes. Nós também temos a humildade, como foi lá com o Colombo, que na época nós apoiávamos o Mauro, como foi que a gente perdeu a prévia. A tese vencedora foi a de coligar. O que nós fizemos prontamente? Assumimos a essência da democracia. Quem perde vai com quem ganha. Mas essa discussão já teve a oportunidade de ser travada no MDB, né, e os defensores da tese de não candidatura não quiseram participar. Então deu o famoso, fosse no futebol, WO. Eu só, voltando até porque nós conversamos lá nisso, eu vejo que agora é a hora de sedimentar esse processo. O Antídio Lunelli, como você falou, já renunciou. Está na rua, esteve aqui em Canoinhas há poucos dias atrás. Hoje ele está na região ali do Médio Vale, do litoral norte catarinense, visitando os municípios, meios de comunicação, está fazendo a sua campanha, que é o que o candidato tem que fazer, o pré-candidato tem que fazer. E nós temos que agora motivar os nossos candidatos, unirmos em torno de uma voz, né, tomar a decisão definitiva e ir para frente até para acabar com essas especulações que não rondam só o MDB. Se você for no PP, é a mesma coisa, no PSDB é a mesma coisa, e assim nós poderíamos enumerar outros partidos que também estão nessa discussão. E você que é um jornalista influente aqui na região e acompanha atentamente a cena política, sabe muito melhor que eu. Quando se define essas coisas de coligação, vice, etc. e tal? Geralmente na convenção, no prazo das convenções, que é lá dia 4, 5 de agosto. Sim. Né? E os partidos acabam tomando essa decisão olhando o cenário momentâneo daquele horário. Quando eu vejo o cenário nesse momento, há 5 meses da eleição, né, menos de 5 meses da eleição, eu vejo um cenário onde o Moisés está nadando de braçada, no sentido de que ele todo mundo sabe que ele é candidato à reeleição, e os outros são todos indefinições, né, não tem nada muito claro, né, talvez o Jorginho Melo seja o mais claro aí de todos, e nesse sentido ele vai ganhando campo, né, até porque tem a máquina na mão, contratou uma empresa de marketing que está fazendo um trabalho bastante, a um custo bem alto, certamente, bem intenso em todo o estado. Então, eu, olhando como um analista, eu vejo que talvez o MDB está perdendo tempo nisso, de enquanto não define nada, tá lá, né, o outro está lá na primeira raia, né? Mas é justamente aí que mora a dúvida, que vai num caminho adverso à sua enquete. O Bolsonaro não investe, não faz mídia aqui e está moendo na pesquisa. Então, aí que mora a dúvida, Ednei. Nós chegamos na mesma conclusão. Eu entendo da sua mesma forma. Nós olharmos para o meio político, para os mandatários, para as notícias. Nós temos que sair dessa redoma e ver o que a dona Maria, dona de casa, pensa. O seu Pedro, que é agricultor lá. Né? O João, que é caminhoneiro, que está atravessando a nossa rodovia. Está aprovado. Vamos com o sentimento de continuidade. Não tem problema nós caminharmos numa convergência de ideias, mas eu não tenho essa certeza ainda, isso que eu já tenho 4 mandatos, faço todos os finais de semana roteiro em Santa Catarina, atendo prefeitos e lideranças do estado, todo dia no gabinete lá em Brasília, e tendo que isso aí tem que ser melhor amadurecido. O MDB não é assim, vamos todos amanhã, não. Isso tem que ser, com certeza, nós temos um dever.
Eu creio que nós temos um dever aí com quem nos antecedeu, né, com as nossas lideranças aqui. Vou citar aí o Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldani e tantos outros, né, que construíram esse grande partido em Santa Catarina, que é manter a grandiosidade do partido. Nós já fomos de vice e ganhamos as 2 vezes no primeiro turno. Imagina nós irmos numa composição e não ganhar a eleição, Ednei. Qual a nossa responsabilidade com o legado com os que nos sucederão? Eu entro nesse partido como o maior partido de Santa Catarina e eu quero sair dele, né, no final da minha carreira política, como o maior partido de Santa Catarina. E eu vejo que nós temos responsabilidade de não fazer, eu admito, ter a minha tese contestada, mas não ser forçado a nenhuma. Nós temos que discutir isso baseado em dados concretos para nós chegarmos a um caminho, né, e também analisarmos todas as hipóteses, não somente essa, aquela, não. Todas as hipóteses que podem nos levar ao melhor caminho. Nesse cenário possível de não coligação com o governador, ou com nenhum outro candidato de cabeça de chapa, pensando aí antes do Lunelli como candidato a governador, que nomes despontam aí como vice e também que nomes despontaria como apoiado pelo Senado? Esse cenário ele desencadeia uma reação adversa no cenário político catarinense que tem que ser considerado, você que é um leitor aí, colunista importante. Esse é um cenário que vai dar uma pulverização de candidaturas. Vamos elencá-las. Antídio Lunelli, MDB. Tramontindo Novo. O candidato da esquerda, pode ser o Décio Lima, o Dário Berger, enfim, da frente de esquerda. O Carlos Moisés, candidato à reeleição. O Jorginho Melo, candidato do PL, que é o candidato do 22, que dessa vez ele está com um empuxo vertical do Bolsonaro. Certo? Aqui nós já temos 5. Jean Loureiro, que é um candidato que tem que se respeitar, né? Eleito 2 vezes prefeito de Florianópolis, reeleito no primeiro turno, que tem uma equipe de marketing competente, tem o que mostrar na televisão, o seu trabalho, a sua proposta para Santa Catarina. E eu acredito que nesse cenário, até o senador Esperidião Amin seja candidato. 7 candidaturas. Uma eleição que para o eleitor é bom. Ele vai ter um cardápio amplo, né, para escolher o seu candidato a governador. Eu trabalho nessa hipótese, e nessa hipótese o MDB é muito determinante em continuar ou não a sua candidatura. E tem um apoio decisivo no segundo turno, nesse caso também. Também. Né, se fosse apoiar alguém. E também nessa fragmentação, sendo que nós temos 97 dos 295 municípios prefeitos, temos toda a chance de estar no segundo turno. Então, é essa coisa que está pairando. O nosso candidato aí traz um perfil diferente. Não é definitivamente o candidato da política. É o candidato que propõe uma forma mais inovadora, mais de gestão, enfim. Vai falar com esse eleitor, não sei quantos por cento do eleitor representa esse segmento. Uhum. O Jorginho Melo, por exemplo, ele é o candidato do 22. É um candidato que vai estar atrelado na proposta de continuidade do presidente Bolsonaro, assim como quem for o candidato da esquerda estará atrelado na proposta, provavelmente o candidato será o ex-presidente Lula. Então são todas as situações aí que o governador Carlos Moisés na continuidade do seu programa de governo e vai colocar em tese que foi aprovado pelos catarinenses. Tem muita ponta solta ainda, né? Muita ponta. Então é isso que eu gostaria de... Esse é o máximo do exercício de futurologia, Ednei, que eu consigo fazer com você. Nessa primeira parte da entrevista, a gente fez aí um esboço do cenário estadual, falando um pouquinho do cenário nacional, né? Queria agora falar um pouquinho do nosso cenário local. O senhor, como candidato a deputado federal, obviamente que vai buscar um bom nome aqui para concorrer a estadual para ser o seu contato aqui, né? Como é que está essa negociação? O MDB daqui tem Paulinho Basílio, tem o Vilso Pereira, tem a Zenilda Lemos, vários nomes que despontam aí como possíveis candidatos a deputado estadual. Como é que o senhor vê esse cenário? Eu vejo que esse cenário ele melhorou em termos de possibilidade da construção de uma candidatura viável para deputado estadual. E não vamos deixar de citar aqui a prisão do ex-prefeito Renato Pique, que era realmente um dos nomes que despontavam. Não, ele tinha sido o candidato da região, não foi em Canoinhas, né, porque o prefeito Leoberto fez mais votos que ele,
Mas ele foi o candidato da região que mais fez votos. Ele fez, no total, ele fez mais votos que o Leoberto. 3 mil a mais que o Leoberto. Eu me referi à cidade. Certo, na cidade. Na região ele foi o que mais fez votos, eu estava concluindo. 23 mil só porque as pessoas de casa entendam, né? 23 mil pro PIC e 20 mil pro Leoberto. No total, certo, né? Obviamente. Ou seja, o Leoberto não é candidato, nessa eleição, naturalmente, o PIC faria uma eleição com mais possibilidades, em tese. Hoje ele não será candidato a deputado estadual, provavelmente. Né? E nós teremos, ou vivemos, é mais profundo também, eu estou falando só essa introdução sobre Canoinhas. Há uma carência de liderança em todo o Planalto Norte catarinense. E que se repete em todos os partidos. Agora, no PL, no MDB, no PSD, no PP, não tem um candidato, né, que seja o preferencial a se eleger deputado estadual, e sendo que nós precisamos de um deputado estadual aqui para a região. Muito. A gente sabe quão caro é não ter o deputado estadual. E a ponto de você citar, e eu vejo outras regiões do estado que dispõem da figura do deputado estadual ter conseguido muito mais coisas no governo do estado. Então a representação é importantíssima. Então isso foi um dos motivos da minha vinda aqui, e além dessa reunião em Canoinhas, eu passei em todos os municípios, individualmente com lideranças do MDB, que explicitaram a vontade em apoiar e viabilizar uma candidatura regional aqui do Planalto Norte, e eu estou falando começando lá em Campo Alegre. Agora a sua pergunta, já dizer quem é o nome, isso aí nós vamos ter que amadurecer. Não pode ser o nome da minha preferência. Tem que ser o nome que o eleitor lá de Papanduva apoie, o vereador lá de Itaiópolis, o presidente do partido. Mas eu creio que nós temos ainda, dado todos esses momentos que aconteceram, possibilidade de viabilizar essa candidatura e fazer uma boa eleição, melhor que a outra, pela conjuntura política. Eu faço até uma análise na minha coluna que vai agora para domingo, desse cenário da seguinte forma, que a gente tem dois cenários possíveis aí. O primeiro seria com o PIC fora, porque o PIC ele tinha, em qualquer discussão que ele fizesse com outros pré-candidatos que não o Leoberto, que você muito bem citou, ele estava sempre em vantagem, porque ele dizia, não, eu tive 23 mil votos na passada, por que eu vou abrir mão para você? Né? Por que Cargas d'Água eu vou abrir mão para você? Então era uma condição desigual. Quando ele sai desse cenário, a gente vê vários pré-candidatos que têm chances iguais, porque ou não foram para disputa, ou se foram muito tempo atrás, né? E como também muito bem disse, o Leoberto Weinert não deve ir para essa disputa, que seria um nome quase que natural ali, né? Por conta dos votos que pegou na passada. Então, é um cenário aberto. Dessa forma, ou você tem uma reunião de esforços no sentido de lançar um nome, né? Ou vai todo mundo, e aí é fratricida, né? Vai acabar que ninguém vai ganhar. Vai acabar que ninguém vai ganhar. Seria um cenário, por exemplo, o MDB, ao invés de ter um candidato para chegar aqui no Planalto Norte, ter 3 ou 4 candidatos locais, pensando em 2024. Se nós não tivermos habilidade de encontrar esse candidato, e esse candidato também não não é só o partido indicar o candidato tem que ter a habilidade pessoal dele de convencer as outras lideranças a enxergarem o projeto dele viável. E não é fácil fazer isso, porque eu já fiz também, e eu fiz uma grande votação, e faltou um pouquinho na minha primeira eleição, porque os meus próprios companheiros não confiavam. Persuadir político não é nada fácil. Então nós temos que agora, e isso também é uma resposta que você terá em breve, nós temos que agora chamar aqui as nossas lideranças. Eu estou previsto, eu até tenho uma viagem a trabalho aí no início de junho, mas nós temos que fazer isso antes do início de junho, chamar as nossas lideranças aqui do Planalto Norte e encontrar um consenso nessa situação e viabilizar uma candidatura, né, com possibilidades reais de vitória. E aí, está falando do MDB, porque aí a gente não pode também controlar, vocês não podem controlar os outros, ou seja, vai ter, mas eu digo, seria viável, eu acho que seria muito interessante, até eu sugiro a questão das entidades de classe, talvez, chamar, vamos dizer assim, o MDB vai trazer um nome aí para a baila, né? Esse nome com outros nomes de outros partidos, vamos sentar, vamos conversar qual é mais viável, fazer uma pesquisa, talvez, para que a gente realmente tenha um nome, porque esse é o grande problema de Canoinhas. Canoinhas elege um deputado estadual tranquilamente com os eleitores que tem. É bem pensado, Ednei, até pensando em Canoinhas, pensando na sociedade canoinhense, essa visão tem que estar acima das bandeiras partidárias também, né? Tem que olhar quem é o melhor candidato, como que o seu partido é colocado na região. Às vezes é um partido que só tem presença local.
daí é difícil ele construir. Então, eu concordo com a sua visão. A candidatura, ela tem que... Hoje em dia, as candidaturas não são realizadas, nunca foram, por força de vontade do candidato. Ela é para satisfazer uma necessidade de representação da região. E eu vejo que aqui é muito necessária essa representação. A região toda tem a ganhar e nós podemos construir isso com total sintonia, com possibilidades reais, sem fazer candidatura por fazer, mas fazer candidatura para chegar lá. Xodini, para encerrar nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta sobre esses 4 anos que você trabalhou lá que você encerra esse ano lá em Brasília. Dias desses, o pré-candidato Lula disse que esse é o pior congresso de todos os tempos. Claro que, né, indiretamente isso te ofende, mas se a gente pensar que são 513 que tem lá, né, você é só um. Ou seja, ele está falando de 500, de todo um conjunto, né? E aí a gente começa a pensar lá em 2018, a história da nova política, aqueles bolsonaristas que faziam muito alarde, faziam para as redes sociais, faziam aquele auê, quer dizer, era muita bagunça para pouca ação, né? Em algum ponto o ex-presidente tem razão, isso aí que ele falou? Isso tem uma frase famosa do Dr. Ulisses Guimarães, que ele presidiu a Constituinte na década de 80, voltou reeleito em 90 e morreu em 92, e quando voltou em 90, um companheiro seu chegou lá e falou: Dr. Ulisses, esse congresso agora aqui de 90, depois da Constituinte, está muito ruim. E o Dr. Ulisses respondeu o seguinte: você vai ver o próximo. Ou seja, houve ao longo dos anos no Brasil um desinteresse da sociedade na política, que eu até acho que melhorou agora, acho que as pessoas estão mais interessadas. As políticas, a política, né, o cenário eleitoral, não a política, partiu para os extremismos. A última eleição, por exemplo, de 18, que ela trouxe um congresso despreparado, muitas pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Eu tinha uma caminhada, sabia ao menos, tanto que exerci algumas funções importantes lá, fui presidente de comissão, relator de medida provisória, semana passada, presidente de uma das comissões mais importantes. No primeiro mandato, sou o único catarinense membro da comissão de orçamento do Congresso Nacional, que é a CMO, é mista, com os senadores juntos. Então eu consegui, pela minha experiência, galgar alguns espaços que outros até com mais mandatos não conseguiram. Mas quem chegou totalmente cru, talvez agora esteja aprendendo. Isso também nos outros estados. Eu vejo que o Congresso é importantíssimo. Ele produziu algumas coisas importantes nesse mandato, foi interrompido pelo Covid. Mas vou te dar um exemplo. Reforma da Previdência. Claro que essa é uma pauta muito cara, que o presidente Lula não quer. Mas quantos anos está discutindo a reforma da Previdência? Nós votamos no primeiro ano. E aqui eu poderia enumerar outras situações aí que nós votamos, reforma administrativa, que está em pauta, tantas coisas que são importantes que eu acho que acabaram andando. Claro que poderia ter andado muito mais, na minha opinião, se não fosse o Covid e nós tivéssemos um Congresso realmente mais preparado, mais técnico. Mas o Congresso não é nada mais, nada menos que um raio-x da sociedade brasileira. O deputado não está lá por uma bênção, ele chegou lá e adquiriu uma cadeira. Ele está lá porque alguém votou nele. E a eleição proporcional contempla 30 partidos políticos e tudo que é segmento. Por exemplo, tem uma colega deputada que ela é a representante dos índios, dos indígenas. Uma causa nobre. É importante a presença dela lá. Alguém tem que levantar essa bandeira. Então tem todos esses segmentos, eu só usei esse exemplo, que eu respeito muito, e teve todos os outros segmentos que estão representados. Vamos ver o próximo, mas vamos torcer, é evidente que ele melhore em qualidade e isso reflita assim, em aumento de produtividade. Não adianta melhorar a qualidade da discussão e começar a criar comissão e varrer para debaixo do tapete e também não votar nada. Verdade. Lembrando que o deputado Xodini trouxe para Canoinhas, entre algumas emendas, uma muito importante que é bom a gente ficar de olho que isso se concretiza, que é a compra do micro-ônibus para Dosarec, né? O valor já está na conta, quer dizer, o dinheiro, a fase mais difícil foi cumprida, agora o município tem que executar a compra desse micro-ônibus, né? Aí acabou só, até fazendo uma justificativa, com esse contratempo local em Canoinhas, de afasta prefeito, assumiu outro, perdeu-se um tempo, evidentemente. Mas o recurso que é da nossa emenda individual, que é de custeio de saúde, e a Secretaria da Saúde vai comprar esse ônibus, vai ter que agora licitar, comprar o ônibus e fazer uma cessão de uso, uma justa cessão de uso para a Dosarec, que faz um trabalho de muitos anos aqui na região de Canoinhas e do Planalto Norte e que visa também atender melhor o paciente, as pessoas que usam desse trabalho.
Deputado federal Carlos Chiodini, do MDB, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio e seja sempre bem-vindo aqui, esteja sempre à vontade para nos visitar, será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Ednei, e todos que nos acompanharam. Falar da política hoje em dia é um pouco difícil, talvez seria mais fácil falar de uma forma simplista. Vamos por aqui, vai dar tudo certo aqui, não. A gente tem que discutir, me sinto muito à vontade de discutir com pessoas como você que acompanha, e assim como os seus telespectadores, ouvintes, pessoas que nos acompanham na internet. Né, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço e até a próxima.